Informação que chega agora à redação da CNN, agora são 7 horas e 35 minutos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de entregar as explicações sobre o descumprimento de medidas cautelares relacionadas ao risco de fuga do país. A gente destaca que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, havia aplicado indiciamento tanto a Jair Bolsonaro quanto ao deputado Eduardo Bolsonaro sobre essa tentativa de fuga. O relatório da Polícia Federal foi apresentado, no caso, divulgado esta semana, e agora, em um prazo, antes do prazo, que o prazo até então era às 8h34, né? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, entrega ao Supremo Tribunal Federal esse texto explicando, dando uma resposta ao ministro Alexandre de Moraes, cumprindo uma determinação. Eu vou chamar agora o Pedro Venceslau e a Juliana Lopes para poder a gente ler esse documento agora. Posso começar com você, Pedro? Pode. Olha, o relatório classifica, a defesa de Bolsonaro classifica o relatório como uma peça política com o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República que queiram as autoridades policiais ou não, ainda é um líder político, expondo sua vida privada e acusando de fatos tão graves quanto descabidos. Ainda segundo a defesa, parece incrível, mas boa parte do relatório dedica-se a um disse-me-disse sem qualquer relevância para a investigação. E aí, então, transcreve-se e replica diálogos que não têm a menor relação com fatos em apuração. Afinal, não parece ter relevância para a investigação o fato do presidente pretender apoiar o governador Tarcísio ou um dos seus filhos como candidato à presidência da República. É um argumento que já tinha sido utilizado pelos bolsonaristas, que têm criticado o que eles chamam de vazamento seletivo das conversas entre pai e filho, que foram divulgadas e depois amplamente difundidas na imprensa nos últimos dias, revelando algumas situações bastante constrangedoras, como as críticas de Eduardo Bolsonaro ao governador de São Paulo. E ainda, segundo o relatório, é necessário presumir que os investigadores sabem o que é crime de lavagem que determina origem ilícita e não se consubstancia com os depósitos via Pix para familiares. Então, ainda segundo a defesa, o objetivo é o massacre, a desmoralização, ou seja, o lawfare em curso. Leandro. Um outro ponto aqui da página 11 diz o seguinte, e se refere justamente àquelas mensagens que foram divulgadas pelo WhatsApp, né? A tentativa de incriminar o envio de mensagens privadas para a sua lista de contatos é, de um lado, dar uma interpretação elástica às medidas cautelares impostas que, pelo contrário, deveriam ter sempre leitura restrita e precisa. De outro, demonstra o que já foi apontado ao agravo regimental interposto pela defesa, e a defesa segue que as medidas cautelares receberam novos contornos e fundamentos com as sucessivas decisões, permitindo uma errônea interpretação que atinge a liberdade de expressão do peticionado, no caso, Jair Bolsonaro, devendo ser levadas a referendo pelo colegiado. A defesa cita, portanto, agora o colegiado para poder decidir sobre esse ponto. E, por fim, a defesa fala, mais uma vez, se aproxima perigosamente de uma punição por atos de terceiros. Outros escolheram publicar mensagens de mera saudação em suas próprias redes sociais, mas não há uma só mensagem do peticionário, assim orientando. Bem ao contrário, ele ressalta que não poderia falar para não se complicar. Juliana? Vou chamar a atenção, Leandro, por o que está sendo visto ali pelo entorno do bolsonarismo, por todos os políticos, como um ponto mais sensível dessa investigação, que é o pedido de asilo político do ex-presidente Jair Bolsonaro à Argentina. O que diz a defesa do ex-presidente sobre isso? Eles afirmam o seguinte: parece claro que um rascunho de pedido de asilo ao presidente argentino de fevereiro de 2024 não pode ser considerado um indício de fuga, é o que dizem os advogados. E eles continuam: seria necessário avisar a Polícia Federal, especialmente ao setor de inteligência, que o processo criminal que originou as cautelares foi proposto um ano depois e, desde então, o ex-presidente compareceu a todos os seus atos, inclusive estando em sua residência, quando foi determinado o uso de tornozeleira por Vossa Excelência. Então, o que eles dizem é:
sim, havia esse rascunho, né, esse documento que foi encontrado ali após a inspeção no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que apenas um desenho, um rascunho, não significa e não deveria ser considerado, segundo a defesa do ex-presidente, um indício de fuga, de que Bolsonaro deixaria o Brasil e pediria asilo, sendo investigado na Argentina. O pedido que teria sido desenhado diretamente ao presidente Javier Milei. Olha, e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro destaca aqui que não há notícia de descumprimento de nenhuma das cautelares já impostas neste último ano e meio. O parágrafo diz o seguinte: no mais, e para além da ausência de fatos novos ou mesmo contemporâneos, é certo que não há qualquer notícia de descumprimento de nenhuma das cautelares já impostas neste último um ano e meio. Pedro? E também um destaque aqui que trata das mensagens recebidas de telefone de Braga Neto. A defesa classifica como estarrecedora a tentativa de tirar alguma conclusão a partir de mensagens de SMS enviadas em 2024 ao telefone do peticionário, no caso, Jair Bolsonaro. Tudo o que o relatório final registrou foi que, aí abre aspas, foi identificado uma mensagem recebida por SMS por Jair Bolsonaro, por meio de seu telefone. Aí cita o número do telefone, emitida, aí cita novamente o número do telefone, aí tem a mensagem: estou com esse número pré-pago para qualquer emergência, não tem zap, somente FaceTime, abraços Braga Neto. Então essa foi a mensagem que Braga Neto mandou para Jair Bolsonaro e foi recebida pelo ex-presidente, mas sem resposta, segundo a defesa. Ainda segue a defesa: o teor da mensagem não podia ser mais vazio. Contudo, a ausência de resposta é mais do que esclarecedora sobre a perseguição aqui apontada. Essa é mais uma característica aqui desse texto da defesa, muito contundente. A mensagem foi apenas recebida, disse a defesa, sem notícia de resposta, sem qualquer reação, sem qualquer comunicação por parte do ex-presidente. Ainda assim, segue a defesa, para a Polícia Federal, o recebimento dessa mensagem corrobora, abre aspas, a hipótese de que os réus Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto descumpriram as medidas cautelares de proibição de manter contato durante a investigação realizada pela Polícia Federal no envio, aí cita aqui o nome da petição, e revelaria total desprezo à alienação quanto ao caráter vinculante da decisão emanada pela Suprema Corte, que agrava a ilicitude da conduta dos réus. Aqui a defesa citando a decisão, o relatório da Polícia Federal. O ex-presidente teria descumprido as medidas cautelares de proibição de manter contato? Eles questionam a defesa. Com o seu silêncio, ainda botam 2 pontos de interrogação aqui o texto da defesa de Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro cita em relação ao uso do WhatsApp. Eles citam o seguinte na página de número 10. Discordância e críticas não podem ser confundidas com desobediência e muito menos com o cometimento de um crime. E ainda há uma exclamação aí. E vale lembrar que nem quando da troca de mensagens com o filho, nem depois das novas medidas cautelares, o ex-presidente foi proibido de se manifestar ou mesmo dar entrevistas. Assim como não foi proibido de utilizar o WhatsApp, que um aplicativo, faltou aqui, acredito, que é um aplicativo de mensagem de uma rede pessoal e não social. Em nenhuma das decisões há qualquer menção ao uso de WhatsApp ou restrição ao envio de mensagens à lista de contatos privados, o que não se confunde com rede social. Ju? Eu vou chamar a atenção mais uma vez para essa questão da fuga, porque tem aqui uma página, a partir da página 5, Leandro, tem uma explicação mais ampla ali da defesa sobre essa questão, né, da possibilidade de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro e, por isso, de acordo com os investigadores, isso poderia ali abrir um caminho para que essa prisão domiciliar fosse revertida para a prisão preventiva. O que eles dizem é o seguinte, é um fato, inclusive, só para eu chamar aqui a atenção, que está sendo bastante colocado pelos bolsonaristas,
bolsonaristas, né, que tem esse rascunho com uma data ali anterior à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que diz a defesa sobre isso? Olha, para se aventar uma prisão preventiva, seria preciso haver um fato contemporâneo, ou seja, depois da domiciliar, Bolsonaro ter ali, no caso, feito esse movimento de descumprir as regras da prisão domiciliar. E o que eles dizem é que há apenas um documento reconhecido como um rascunho antigo, enviado por um terceiro, e não há uma constatação de que esse pedido se materializou. Então, o que eles afirmam é: ainda que existisse um rascunho, é apenas um rascunho sem data. E se ele existiu, a fuga não existiu porque esse rascunho não foi colocado na prática, não foi colocado em prática, desculpa. Então, que esse risco de fuga do Brasil para a Argentina não deveria ser considerado, no entendimento dos advogados, pelo judiciário, para fazer com que isso fosse colocado ali no pacote de descumprimento das ordens a partir da prisão domiciliar do ex-presidente. Outro destaque aqui ainda continua sobre o ponto em relação ao uso do WhatsApp, né? A defesa diz o seguinte, abre aspas, por fim é necessário registrar de forma clara e expressa, isso está na página de número 9, de forma clara e expressa que o ex-presidente nunca esteve proibido de utilizar o WhatsApp, de trocar mensagens ou de se manifestar. Até o último dia 17 de julho, o peticionário, no caso Jair Bolsonaro, poderia conversar livremente com seu filho, Eduardo Bolsonaro, inclusive sobre a sucessão nas eleições presidenciais que estão por vir. De fato, as conversas recortadas pela Polícia Federal, inclusive de desavenças que desmentem a ideia de uma atuação coordenada, isso aí está entre aspas, atuação coordenada, servem mais às manchetes do que aos autos. Afinal, a participação nas eleições dos personagens políticos citados nas mensagens é lícita. A participação do ex-presidente neste debate também. Ainda assim, a desavença entre o peticionário e seu filho sobre esse tema mereceu destaque no trabalho policial e ganhou a manchete dos jornais. Pedro? Isso, e aqui a conclusão, aqui a razão pela qual prestados os esclarecimentos solicitados, aproveita para requerer a reconsideração que toca a decisão que determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Uma peça bastante contundente, né, Leandro?